chamar o ministrante Érico agora, né? Pastor Érico, para quem não conhece. E vamos estender as mãos para orar pela vida dele, para que a gente receba da palavra, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos a vida do Érico, Pai. Que em nome de Jesus, da boca dele venha fluir rios de águas vivas, Pai. Que cada coisa que for ministrada aqui venha tocar os corações, porque a tua palavra, ela é viva e cada dia ela se renova, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor use o Érico como instrumento em tuas mãos, que em nome de Jesus ele seja somente seu instrumento, que não haja nada dele e tudo de ti, Pai. Em nome de Jesus, que a palavra venha falar conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Os louvores são bons, os louvores são maravilhosos, porque servem para abrir os nossos corações, para que a palavra do Senhor entre e venha surtir o efeito que o Senhor espera. Que a palavra fala que o Senhor habita no meio dos louvores, então por isso nós temos que estar, se agradar dos louvores em todo o tempo, né? E isso faz com que Deus também se agrade com nossas vidas. Bom, sou o pastor Érico, para quem não me conhece. Gostaria de saber o nome da irmã que está conosco. Celeste. Irmã Celeste, seja bem-vinda, viu, irmã? Que Deus abençoe grandiosamente a vida da irmã. Estamos aqui de domingo às 19 horas, a partir do domingo passado, agora até que Deus dá a sua ordem, nós estaremos aqui, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de estar convidando os irmãos a abrir vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, nós vamos meditar hoje na palavra a partir do versículo 22. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, uma palavra muito conhecida. Tenho certeza que todos aqui já ouviram a ministração sobre essa palavra, mas como nós sabemos, a palavra ela é viva e todo o tempo ela se renova, amém? Então, todos aí acharam? Mateus capítulo 14, versículo 22, a palavra vai falar assim para nós. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto eles despedia das multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga, o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E todos tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande-me que vá até ti, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo as mãos, o segurou e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou? Subindo ambos no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora agradecendo o Senhor por essa palavra. Senhor, que o Senhor venha colocar as suas mãos poderosas sobre esse local, Senhor. Senhor, que os seus anjos estejam, Senhor, em todos os lugares, Pai,
protegendo, Senhor, a nossa integridade física, mental, espiritual, Senhor. Senhor Deus, que não haja, Senhor, nenhuma dificuldade de entendimento da Tua palavra, Pai. Senhor, que não haja cansaço, distração. Senhor, que nós venhamos a estar totalmente ligados a Ti nesse momento, Senhor. Fala sobre mim, Senhor. Faça de mim o menor desse local. Que não haja resistência do homem e que o Senhor tenha total liberdade, Pai, para falar com os seus irmãos que aqui está, Pai. Assim eu oro e agradeço, Senhor, pela Tua presença já nesse local. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Meus amados, como eu disse para vocês, olá Vi, olá Débora, olá Davi, o menino do Glória. Nós vamos, cadê o menino do Glória? Chegou, em nome de Jesus. Meus amados, como eu acabei de falar para vocês, essa palavra eu tenho certeza que 99% da igreja já escutou ministração sobre Jesus andando sobre as águas e convidando Pedro para ir até ele. Mas o Senhor, ele sempre desperta algo novo em nós. E ele me chamou a atenção em alguns pontos aqui nesse texto hoje, que eu quero, em meditação, compartilhar com os meus irmãos. A palavra fala que Jesus, ele estava no meio de, ele estava em algum local pregando a palavra, e logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Então nós começamos a entender aqui que o motivo pelo qual os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado foi Jesus que pediu que eles fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele ia se despedir da multidão. E no 23 diz assim: e tendo despedido a multidão, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, olha os detalhes, ao cair da tarde, isso foi à tarde, amém? Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25, de madrugada. Então quer dizer que Jesus deu a ordem para os discípulos à tardezinha, para que eles saíssem de próximo de Jesus e fossem para outro local, dentro de um barquinho. E a palavra fala que isso era ao cair da tarde. E fala que quando Jesus começou a andar sobre as águas, era madrugada. Olha o tempo que os discípulos não passaram ali, no meio daquela situação. E as ondas, a palavra fala que o vento era contrário à vontade deles, ao caminho que eles estavam indo. Então aqui eu vejo alguns detalhes que eu quero compartilhar com os irmãos, o que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro, o Senhor deu a ordem para os discípulos ir para determinado local no barquinho. E eu pergunto para vocês, será que o Senhor não sabia que no meio desse trajeto haveria um vento contrário? Será que quando nós não estamos passando por qualquer coisa que não agrada ao nosso coração, que não vai de encontro ao que nós queremos ou que nós almejamos para as nossas vidas, será que o Senhor não sabe dessa situação? Será que o Senhor não sabia o que os discípulos iam passar aqui? Será que o Senhor não sabia que no meio daquela viagem, que era da tarde até a madrugada, os discípulos não iam passar medo ali? O Senhor sabia com certeza, porque a palavra fala que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. A palavra fala que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então a palavra do Senhor, ela deixa claro para nós aqui, que o Senhor provocou essa situação. Assim como muitas vezes nas nossas vidas, o Senhor provoca determinadas situações, mesmo que essas situações levam a nós termos medo.
A nós, muitas vezes, falar: cadê o Senhor Jesus na minha vida? Cadê Ele? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos passando por prova, passando por situações que o nosso coração, nós não gostaríamos de passar, passando por momentos que nós não gostaríamos de estar passando. E aí muitas vezes nós questionamos: cadê o Senhor Jesus nesse momento? Cadê Ele? Por que eu estou passando por isso? Eu estou fazendo tudo certo, eu vou à igreja, eu entrego meu dízimo, eu oro, eu jejuo, subo ao monte, desço um monte, e as coisas por que está desse jeito? Porque o Senhor, em tudo, Ele tem um propósito. O Senhor, Ele não perde situação nenhuma das suas mãos. Quando Ele enviou esses discípulos para pegar o barquinho e atravessar para o outro lado da margem, o Senhor já sabia que algo ia acontecer, que ia causar um sentimento dentro deles, e esse sentimento era de medo, de desconforto. E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos num momento da nossa vida que nós estamos passando por medo, porque nós estamos vivendo algo novo. Porque nós estamos passando por medo. Por quê? Porque nós estamos lidando com uma situação que nós não esperávamos lidar. Porque quando os discípulos atenderam o pedido de Jesus, quando Jesus falou: vá para o outro lado, eles foram tranquilos. Opa, o meu Senhor deu o sinal, então a viagem vai ser tranquila. Mas nem sempre o Senhor tem uma viagem tranquila para nós. Nem sempre o Senhor tem dias tranquilos para nós. Vai ter dias que você não vai querer sair da sua casa. Vai ter dias que você não vai querer sair do seu quarto. Vai ter dias que você não vai querer ir trabalhar. Vai ter dias que você não vai querer levantar para arrumar a tua casa. Vai ter dias que você não vai querer falar com ninguém. Por quê? Porque você está assustado com a situação que está acontecendo em tua vida. Porque você está assustado com a situação que Deus deu a ordem para você fazer algo, e você fez, você foi obediente ao Senhor, e você agora está passando por uma situação totalmente desagradável, que você não gostaria de estar passando. E por que você está passando? Porque o Senhor quer criar algo novo dentro de você. O Senhor quer colocar uma situação nova dentro de você. Ele quer te lapidar. Ele quer fazer com que você seja moldado conforme a vontade dele. E esses discípulos estavam lá no meio do mar. A palavra fala que à tarde o sinal deu o comando para eles irem. E o Senhor só começou a andar sobre as águas de madrugada. Eu imagino o medo que eles não passaram. Eu imagino que eles pensaram: agora nós não vamos escapar dessa. E aí a palavra fala que de repente eles olharam para longe, e por cima da água vinha alguém andando sobre as águas. A palavra fala que eles olharam e viram alguém andando sobre as águas, e eles se assustaram, olharam um para o outro e falaram: é um fantasma que está vindo. Quantas vezes nós não olhamos para as nossas vidas e achamos que estamos rodeados de fantasmas, na verdade? Fantasmas do pensamento, fantasmas dos medos, fantasmas da vontade do mundo de carregar você para lugares onde você não conhece, onde você já se libertou. Quantos fantasmas não nos rodeiam? Só que esse fantasma, esse que eles estavam chamando de fantasma, não era aquele que vinha assustar, não é aquele que vinha para matar eles. Esse que eles estavam chamando de fantasma era aquele que ia salvar a vida deles, era aquele que ia trazer o socorro bem presente, é aquele que ia fazer a diferença na vida daquele que está com medo. Assim como quando nós estamos com medo, nós temos que olhar para o sinal. A palavra fala que nós temos que olhar para o alto, de onde veio o nosso socorro, e de lá nós vamos ver alguém vindo em nossa direção de uma forma ou de outra. Eu não sei se ele vai vir sobre as águas, eu não sei se ele vai enviar um anjo para alcançar você aonde você está, com o medo que você está hoje, com o conflito que você está hoje. Eu não sei de que forma ele vai fazer, mas ele vai dar um jeito de chegar até você. Ele vai dar um jeito de chegar até você e sanar esse medo, e acabar com esse medo, acalmar as tempestades que estão assolando você, o seu coração.
Eu não sei por que muitas vezes nós estamos fazendo as coisas diante do Senhor Jesus e parece que as coisas viram de ponta cabeça, parece sempre que o vento é contrário, nunca parece que o vento está a nosso favor. Sabe por que acontece isso? Porque a palavra fala que quando você se converte a Deus, você anda na contramão do mundo, você não anda mais a favor do vento, você anda ao contrário dele mesmo. Então não se importe com isso, não duvide que no meio da tempestade o Senhor está caminhando sobre as águas para chegar próximo de você. Não duvide da presença do Senhor, não duvide que Ele é seu socorro bem presente, não duvide que de uma forma ou de outra Ele vai chegar até você. Ele vai chegar até você. E a palavra fala que então eles estavam ali tomados de medo e acharam que era um fantasma. E o Senhor Jesus imediatamente olhou para eles e falou para eles: não temam, não tenham medo, sou eu, o seu Senhor. Engraçado que quantas vezes nós não escutamos isso. Quantas vezes nós não escutamos o Senhor falando para mim: não tema, eu estou no controle dessa situação. Quantas vezes nós não estamos perdendo a mão das coisas, parece que está tudo escapando pelos nossos dedos, está tudo passando tão rápido diante de nós, e o Senhor fala para mim, fala para você hoje: não temas, eu estou no controle dessa situação. Creia, somente creia em mim, continue confiando em mim, porque eu estou chegando com a solução, eu estou chegando com a provisão, eu estou chegando com o seu socorro. Não tema. Ele falou para os discípulos: não tema, sou eu, não tenham medo. Então Pedro foi audacioso. Então Pedro olhou e disse: se é o Senhor mesmo, manda-me que vá até aí, andando sobre as águas. E o Senhor disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Sabe o que eu vejo com isso? Eu vejo que só vai viver o sobrenatural, só vai viver as promessas de Deus aquele que não tem medo de andar sobre as águas, aquele que não tem medo de crer no Senhor, mesmo que você não está vendo o chão, você não pode ter medo de colocar os pés, porque o Senhor vai estar com as mãos poderosas para te sustentar, mesmo que parece que agora a sua vida não está dando certo, parece que agora as coisas vão distorcer tudinho. Não deixe de confiar no Senhor, seja audacioso e fala: Senhor, eu não estou vendo a luz no fim do túnel, eu não estou vendo uma saída para essa situação, mas eu continuo crendo que o Senhor tem o controle de tudo, eu continuo crendo que o Senhor está com a minha vida em tuas mãos, eu continuo crendo que o Senhor tem uma solução para isso. Eu continuo crendo que só o Senhor pode fazer eu viver o impossível, pode fazer eu andar sobre as águas, viver o sobrenatural. Eu continuo crendo, Senhor, que se o Senhor der uma ordem aí do céu sobre a minha vida, eu vou viver os seus milagres ainda hoje. Eu continuo crendo, Senhor, que se o Senhor der uma ordem aí do céu, essa tempestade vai se acalmar. Eu continuo crendo, Senhor, que se o Senhor der uma ordem aí do céu, a angústia do meu coração vai cessar. Eu continuo crendo, Senhor, que se o Senhor der uma ordem aí do céu, as lágrimas dos meus olhos vão secar. Eu continuo crendo, Senhor, em nome de Jesus, que daí do céu, se o Senhor colocar as suas mãos poderosas sobre a minha vida vai entrar nos eixos novamente, porque é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Eu continuo crendo no Senhor, eu continuo crendo naquele que entregou a vida por mim e por você. E a palavra fala que ele então deu o comando para Pedro: Pedro, venha. Nós não podemos deixar de escutar o comando de Deus em nossas vidas.
Sabe, muitas vezes nós estamos pedindo para o Senhor: Senhor, faça isso em minha vida, Senhor, haja dessa forma na minha vida, Senhor, eu estou precisando desse milagre, eu estou precisando dessa situação. E aí o Senhor fala: venha. O Senhor fala: venha, mas aí você não está vendo o chão e você tem medo. Você não está vendo o sólido e aí você tem medo. Você só está andando só pelo visual, você está andando só pelo material. A palavra fala que nós temos que sair rompendo em fé. Nós temos que sair andando e confiando no Senhor pela fé nele, em o nome de Jesus. Então que nós venhamos a olhar para o Senhor, e quando escutarmos o chamado dele dizendo: venha, que nós não fiquemos parados no mesmo lugar, que nós venhamos a andar. Se o Senhor falar para você andar sobre as águas, vá andar sobre as águas, irmão. Se o Senhor falar que tem milagre para você, pode ir, porque o milagre já está pronto. E aí a palavra fala que então Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Só que a palavra fala no versículo 30, reparando porém na força do vento, teve medo e começou a afundar. O negócio, sabe qual que é, meus irmãos? O negócio é que nós pedimos tanto para o Senhor as coisas dele, e quando ele começa a fazer as coisas dele, o inimigo vai com certeza, escuta o que eu estou te falando, irmão. O inimigo vai com certeza colocar e plantar medo no seu coração. O inimigo vai com certeza tentar matar os projetos que Deus colocou no seu coração. O inimigo vai, de alguma forma ou de outra, tentar tirar a sua atenção do seu foco, que é Jesus. Então Pedro, enquanto ele estava andando e olhando para Jesus, aquele que deu o comando e falou: venha, enquanto Pedro estava olhando para ele, Pedro estava vivendo o sobrenatural. Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas sem medo, assim como nós poderíamos andar hoje, se nós confiássemos plenamente no Senhor Jesus. Mas sabe qual é o problema nosso de hoje? Que nós pedimos para o Senhor, e quando ele fala: vem, eu tenho algo para te entregar, eu tenho algo grandioso para suas mãos, você não vai. Por quê? Porque você está reparando no vento do lado, você está reparando naquilo que pode assolar a sua vida, você está reparando no que pode ser contrário à vontade de Deus, e você deixa de engrandecer o Senhor e começa a engrandecer os desafios que vai fazer com que você chegue até o Senhor. Não importa o tamanho das ondas, não importa a força do vento, não importa como que está a tempestade. Ei, você não pode deixar de esquecer que esse que está vos falando aqui, esse que deu o comando para você sair da onde você está hoje e não ter medo para viver o que ele quer para você, a palavra fala que ele criou todas as coisas. O nome dele está acima de todas as coisas. Não existe nome maior do que o nome dele. Esse é o único que pode fazer você viver o sobrenatural. Esse é o único que pode dar o comando para você, e dentro desse comando se responsabilizar pelo caminho. Esse é o único que pode falar: venha. Pode ter pedrada, pode ter perseguição, pode ter desafios, pode ter o que for para tirar a atenção sua do seu objetivo, que é o que o Senhor Jesus tem preparado para você. Pode vir o que for, você não pode deixar de olhar nos olhos de Jesus. Não pode deixar de olhar para a grandeza dele, porque se ele deu o comando, se ele pediu para que você venha seguir esse caminho, é como eu falei, ele vai assumir a garantia para que você chegue do outro lado. Porque a palavra, meus amados, lá no comecinho, quando nós lemos, alguns detalhes que passam desapercebido, e a gente não vive milagres do Senhor, porque nós não prestamos atenção nas coisinhas pequenas que a palavra tem, os pormenores da palavra. A palavra fala que Jesus estava dispensando a multidão e deu a ordem para os discípulos pegarem o navio, o barco, e ir até a outra margem.
O Senhor Jesus, ele falou: entra no barco e vá até a outra margem. O Senhor Jesus não falou: olha, entra no barco e talvez vocês vão até a outra margem. O Senhor falou: vocês vão até a outra margem. Só que o Senhor Jesus não falou que o caminho seria fácil. O Senhor Jesus não falou que não ia ter vendaval, não ia ter ventania, não ia ter ondas grandes. O Senhor talvez tenha já colocado sonhos sobre a sua vida. O Senhor talvez já tenha prometido algo para você. Só que Ele também não falou para você que vai ser fácil, se você não se esforçar. Ele também falou que nesse mundo terás aflição, mas tem de bom ânimo. Então tudo que o Senhor tem de projeto para mim, tudo que o Senhor tem de projeto para você, escuta bem o que eu vou falar. Se Ele falar, está pronto, porque lá na cruz, quando o Senhor Jesus foi crucificado, a última palavra que Ele falou: está consumado. Sabe o que é isso, consumado? Está pronto. Tudo pronto. Quando Ele entregou o seu Espírito ao Pai, Ele deixou tudo pronto para mim e para você. Então quando Ele dá a ordem para mim e para você: ó, o seu milagre está pronto, o seu milagre está do outro lado da margem. Ei, meu irmão, não olha para a dificuldade, não olha para os obstáculos, não olha para aquele que vai falar: ó, você não vai conseguir, as ondas são grandes, o barco está furado, não vai, porque esse barco não aguenta essas ondas. É hora de você levantar os olhos para cima e falar: eu vou, porque aquele que me deu a ordem, aquele que me chamou, é fiel para que se cumpra a palavra dele em minha vida. Não se preocupe com quem vai estar, com quem não vai estar no barco com você. Se preocupe só no chamado que o Senhor Jesus falou: vem. E se você não tiver medo de ir, nem que Pedro estivesse sozinho nesse barco, nem que ele estivesse sozinho, o Senhor ia cumprir a promessa dele para aquele barco. Assim como quando ele saiu do barco, ele começou a andar. E quando ele começou a submergir, quando ele começou a afundar, porque ele deu visão às dificuldades, o Pedro, ele não fez de arrogante, falou: eu estou afundando e aqui eu vou morrer, e não quero nem saber porque meus colegas estão olhando no barco, eu não vou pedir socorro. Ei, o Senhor olha para mim e para você e fala assim: ó, se você clamar a mim, todo aquele que clamar a mim, todo aquele que pedir a mim, todo aquele que vir a mim, eu estenderei as minhas mãos. Todo aquele que bater na porta, eu atenderei. Todo aquele que clamar, eu vou sarar a terra, eu vou cuidar de você. Não importa qual é o trajeto, não importa qual é a distância, não importa qual é a dificuldade. O negócio é você crer que o Senhor Jesus tem o comando da sua vida nas mãos dele. O negócio é você não desacreditar que Ele tem tudo preparado para você já. Quando Ele deu a ordem para os discípulos: vá até o outro lado, a ordem do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus não volta atrás. Ela é que nem uma flecha, a hora que lança não tem retorno, ela vai se cumprir, ela vai chegar até onde Ele determinou. E o Senhor Jesus não erra alvo. O Senhor Jesus, Ele não erra alvo. Então Ele jogou a flecha da sua vida, e mais no meio da flecha da sua vida vai ter tempestade, vai ter vento para distorcer o caminho da flecha. Mas se a flecha tiver o alvo daquele que o lançou, ela vai alcançar o objetivo. Está na hora de nós sabermos quem é que está nos lançando, quem é que está nos chamando. Venha, aquele que te lançou, aquele que deu a ordem sobre a sua vida, Ele é fiel para que isso se cumpra, meus amados. E a palavra fala então que Pedro gritou: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo as mãos, o segurou e disse: homem de pequena fé,
por que você duvidou. O motivo de Pedro afundar foi porque ele não usou a arma que o Senhor dá para nós batalhar nesse mundo. A fé. A fé que vai fazer você viver o sobrenatural do Senhor. A fé que vai fazer você andar sobre as águas. A fé que vai fazer você viver aquilo que os seus olhos ainda não vê. A fé é que vai fazer você viver os planos de Deus na sua vida. E ele falou, por que homem de pequena fé? Por que duvidou? Se você tiver fé, a palavra fala, se nós tivermos fé igual ou parecido com um grão de mostarda, você pode dar ordem aos montes e os montes vão se mover através da sua fé. Imagine o que o Senhor não faz na minha e na sua vida se eu tiver fé, se você tiver fé e acreditar nele. Senhor, eu creio, Senhor, eu não estou vendo, Senhor, o plano do Senhor, eu não consigo enxergar, mas eu confio e não vou desistir de seguir o chamado que o Senhor colocou sobre mim. A palavra fala que há situações que os nossos ouvidos nunca ouviram, nossos olhos nunca viram o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Então muitas vezes, meus amados, se nós não andarmos pela fé, nós nunca vamos enxergar o que o Senhor tem preparado para nós. Se nós não tamparmos nossos ouvidos para ficar dando ouvido ao que o mundo fala, ao vento do mundo, nós nunca vamos chegar até onde o Senhor quer que nós venhamos a chegar. Lugares mais altos eu tenho preparado para você. Então ele fala em nome de Jesus, que se eu crer nele, se nós crermos nele, nós vamos viver esses lugares mais altos, ser mais do que vencedores desse mundo. Homem de pequena fé, porque duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Meus amados, o Senhor Jesus programou tudo. Ele deu a ordem. Não tenho dúvida alguma que ele também deu a ordem para o vento, para criar aquele vento contrário. Não tenho dúvida alguma. Para quê? Para que ele criasse um relacionamento com esses discípulos. Pastor, mas como que você está falando isso? Porque muitas vezes nós só somos lapidados, muitas vezes nós só somos moldados pelo Senhor quando nós estamos passando pelo deserto, quando nós estamos passando pelos ventos contrários. Porque quando a minha vida está tudo bem, quando está tudo ordem, tudo tranquilinho, esses discípulos iam achar que eles eram responsáveis por eles chegarem até a alta margem. E o Senhor não quer que você pense que você é o responsável de viver os milagres dele aqui nessa terra. O Senhor Jesus, ele quer que você seja, em nome de Jesus, em nome do Pai Todo-Poderoso, dependente das vontades dele, sabedor que sem ele nós não podemos nada, sabedor que sem ele nós não podemos alcançar nada aqui nesse mundo. Então nós somos totalmente dependentes dele e devemos viver pela vontade dele aqui nesse mundo. Então quando o Senhor deu a ordem para eles irem, quando o Senhor, acredito eu, enlouquecendo a ideia, deu a ordem para o vento ser contrário, o Senhor falou, eu vou criar um sentimento de medo dentro deles. Eu vou criar um sentimento de medo dentro deles. E para quê? Para que eles entendam que se não for eu na vida, se não for eu no meio deles, eles não chegam até onde eu quero. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você hoje aqui? Que o Senhor muitas vezes, Ele permite que nós passemos por tais coisas para que nós venhamos a ser lapidados por Ele. Para que nós venhamos falar, Senhor, que nem Pedro, socorro, Senhor, me salva, Senhor.
Está na hora de nós, muitas vezes, falarmos isso. Senhor, do jeito que eu estou hoje aqui, eu não consigo nada. Mas se eu pedir socorro para o Senhor, imediatamente o Senhor vai me socorrer e vai me trazer para um lugar de segurança e vai fazer o meu medo cessar. A palavra fala que quando ambos subiram ao barco, o vento cessou automaticamente. Automaticamente. Sabe o que isso significa? Que o Senhor, quando Ele quiser, esse vendaval vai passar. Esse medo vai passar, essa tristeza vai passar, esse conflito vai passar, essa situação que você está vivendo vai passar quando Ele quiser. Mas, Senhor, quanto tempo vai durar isso aí? Não sabemos. A palavra fala que o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo, mas Ele também fala que há tempo para todas as coisas sobre essa terra. Então que nós venhamos, em nome de Jesus, entender que o Senhor, a vontade, o prazer do Senhor é estender as mãos para aquele que pede socorro, é estender as mãos para aquele que está agoniado, que está desesperado, aquele que não está conseguindo olhar o cenário do lado dele e está se afundando. O prazer do Senhor não é essa pessoa afundar. O prazer do Senhor é ver o filho pedindo socorro para o Pai. É o único que pode nos salvar, tirar a gente dessa situação contrária e trazer a gente para cima do barco e cessar o vento que está assolando a sua vida. É esse o único. E a palavra fala no versículo 33, já para nós encerrarmos: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Enquanto você não entendermos que quem rege a minha vida e rege a sua vida é o Filho de Deus, nós vamos ficar afundando no meio do vendaval. Nós não vamos ter o nosso porto seguro. Nós não vamos ter aquele que nos sustenta com a sua destra fiel. Nós não vamos ter aquele que imediatamente olha para mim, olha para você, enxerga o medo dentro dos meus olhos, o medo dentro dos seus olhos e te levanta, trazendo você para um lugar seguro, trazendo você para um lugar de descanso, trazendo você para aquele lugar que o vento pode bater, mesmo que o vento aqui, a palavra fala que o vento cessou, mesmo que o vento não tivesse cessado nesse momento, mesmo que o vento ainda fosse contrário, o Pedro estava em segurança, porque estava com Jesus dentro do barco. Sabe qual que é o problema? O problema é que muitas vezes o Senhor Jesus estende as mãos para mim, estende as mãos para você, tira eu e você do meio do mar, do meio do vendaval, do meio do desespero, do meio da perturbação, e mesmo assim o Senhor Jesus colocando eu e você num lugar seguro, nós não descansamos dele. Nós não descansamos dele. Nós continuamos com o nosso coração aflito, preocupado. Está na hora de nós aprendermos a confiar no Senhor, seja lá o que for. Se o vento estivesse batendo, se o vento estivesse cessado, se as ondas estiverem grandes, se o mar estiver calmo, seja lá o que for que estiver acontecendo ao seu redor, confia no Senhor e Ele fará grandes coisas em sua vida. E eles adoraram, dizendo: esse é o Senhor, é o Filho de Deus. Enquanto eu não reconhecer que o meu Pai continua cuidando de mim, que continua cuidando de nós, nós não vamos ter paz, porque a palavra fala que nós temos que confiar nele e descansar no nome dele. É isso que o Evangelho tem de pronto para nós. O Evangelho não promete momento nenhum que você não vai passar por situações contrárias. O Evangelho não promete em momento nenhum da minha vida e da sua vida que você, depois que se converteu ao Senhor, a sua vida vai ser um mar de rosa. O Senhor não vai mais existir nenhuma ondinha para bater na sua canela. Não, o Senhor fala que mesmo no meio da tempestade, se você continuar confiando, eu estarei lá para te socorrer. A certeza do Evangelho não é que não vai ter lutas.
A certeza do Evangelho é que no meio da luta, o Senhor está comigo, está com você, para me proteger, para te proteger e tirar eu e você das situações que nós não conseguimos sair. Eu não sei o que o Senhor tem feito na sua vida. Eu não sei que caminho que o Senhor tem determinado que você vá. Mesmo que esse caminho hoje parece para você que é um caminho que traz medo para você, não deixe de caminhar, não deixe de sair marchando sobre as águas, sei lá onde, mas não deixe de acreditar que o que o Senhor tem preparado para nós é melhor do que nós podemos imaginar. Não deixe de confiar em Jesus. O Evangelho, ele nos promete essa segurança. Ele nos promete que em todo tempo que nós estivermos confiando no Senhor, nada irá te alcançar. Nenhuma bala perdida, nenhuma flecha de Satanás vai alcançar o teu coração, a sua mente. A mente de Jesus Cristo está sobre a sua mente. Então, portanto, você hoje que está aqui, em nome de Jesus, que tenha passado por alguma situação desconfortável, algum vento contrário sobre a sua vida estiver soprando hoje, confia que o Senhor está no barco te esperando. O Senhor está andando sobre as águas pela sua vida. O Senhor hoje, Ele veio aqui para salvar a mim e salvar a você dos conflitos do mundo sobre nossas vidas, sobre os caminhos que Ele tem preparado para nós. Tira a angústia do seu coração, tira o medo do seu coração. Confie no Senhor. O dia de amanhã você não sabe como que é, mas Ele sabe. Então viva plenamente o dia de hoje somente. Basta o mal de cada dia. Basta o mal de cada dia. Amanhã é outra situação. O Senhor estendeu as mãos para Pedro. O Senhor hoje está aqui estendendo as mãos para você, falando para você: não tenha medo, não tenha medo. Você não vai afundar, você não vai se perder. A situação não está perdida. Confie em mim, que eu tudo farei a seu respeito. Que tudo que o Senhor espera de mim e de você, meus amados, é só confiarmos nele. É só entregarmos verdadeiramente a vida. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, como eu falei já, cada um de nós aqui já passamos tantas coisas na mão desse mundo aí, ó, tantas coisas, e o Senhor não deixou, não permitiu que você fosse derrotado. O Senhor te sustentou. Estávamos conversando ali um pouco de começar o culto, o Fábio, o Breno, mais Davi. Não, o Silas. E eles estavam comentando do que eles já tinham aprontado, né? Da vida que eles tinham aí muito tempos atrás. E aí a gente para olhar pelas histórias que eles estavam contando, que era só Deus estendendo as mãos sobre as vidas. Para que você estivesse hoje aqui, Fábio, tenho certeza absoluta que o Senhor teve que parar muitos vendavais. Teve que meter o peito assim, ó, no meio de muitas ondas que vinham para te assolar, para te afundar de uma vez. Mas Ele garantiu a sua integridade física para que hoje você e a sua família está toda aqui hoje, dentro da casa do Senhor, para que vocês vivessem algo novo. Talvez ainda passem por ventos, mas vocês estão no barco. E quando está no barco, irmão, fica tranquilo, porque a palavra fala que verdadeiramente o Filho de Deus está lá. Pode acalmar a cada um de nós aqui, cada um com as suas aflições, seja ela pequena, grande, não sei qual é o tamanho da sua aflição, eu sei o tamanho da minha. Se você confiar, o Senhor vai fazer com que você chegue até o outro lado, aonde Ele determinou para você, independente de qualquer coisa. Em nome de Jesus. Queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Quero chamar os meus filhos para louvar.
Eu quero falar para você que independente do que está acontecendo na sua vida, independente do que você tem planejado para a tua vida, o Senhor, Ele está vindo ao seu encontro essa noite. O Senhor, Ele tem andado sobre as águas para mostrar para você que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E aquele que anda sobre as águas em sua direção não vai deixar que você afunde, não vai deixar os seus sonhos, os seus planos cair por terra, não vai deixar com que a sua família morra, não vai deixar com que o seu trabalho não seja frutífero, não vai deixar com que os seus planos não venham a ser prósperos sobre essa terra. Aquele que vem andando sobre as águas, Ele garante que se você confiar, que se você crer nele, você vai viver e vai comer o melhor desta terra, tudo que Ele tem preparado para você, enquanto você estiver confiando nele, enquanto você estiver no barco junto com Ele, nada lhe acontecerá, nada vai lhe causar mais medo. Tudo que o Senhor poderia fazer, tudo que o Senhor já tem feito a seu respeito sobre a sua vida, Ele já tem tudo planejado. Ele não perdeu nada, meus irmãos. Ele ainda está fazendo, Ele ainda está operando os milagres na sua vida. Então feche os seus olhos agora. Vamos louvar ao Senhor. E o Senhor vai continuar falando contigo no meio do louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Não tenha medo, confie no Senhor. Ele está andando sobre as águas, Ele está pairando sobre os céus, mas Ele está de olho em você. Aleluia. O vento balançou, deu ardeu do mar, o medo me secou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo reprimiu, quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais
Aleluia. Eu creio, Senhor. Seu nome eu clamarei, o nome do e o Senhor te socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Ele vai te socorrer, confie nele. Ele está junto de ti, ele está pertinho de você. Não importa o tamanho das ondas, não importa o tamanho do vento, o Senhor é maior que todas as coisas. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento eu oro, Senhor, para que realmente, Senhor, nós venhamos a confiar em Ti, Pai. Que nós venhamos, Pai, a acreditar que o Senhor dá ordem aos ventos, Pai, a nosso respeito, Pai. Que nós podemos, Senhor, em nome de Jesus, chegar até outra margem, sem nos preocuparmos, Pai, com o meio do caminho, Pai. Porque o Senhor garante, Senhor, em nome de Jesus, que nossa integridade física, mental, espiritual, Pai, vai chegar até o outro lado, Pai. O Senhor está com os seus filhos, Pai. Deus, Pai, entra, Senhor, dentro das casas, Pai. Entra, Senhor, nos casamentos, Senhor. Entra nos empregos, Senhor. Entra, Senhor, nos pensamentos dos seus filhos, Pai. Cura, Senhor, de dentro para fora, Senhor. Arranca todo o mal, arranca todo o medo, Senhor. Tudo que estiver assolando os seus filhos, toda angústia, todo desespero, caia por terra, Senhor. Pegue, Senhor, em tuas mãos e leve para o lugar onde o Senhor bem determinar, Pai. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que os seus filhos que aqui estão, que escutou a tua palavra hoje, Senhor, saiam daqui, Pai, renovados, Pai, esperançosos, Senhor, garantido, Senhor, em nome de Jesus, que o dia de amanhã, Pai, mesmo que esteja vendaval, mesmo que esteja feito, Pai, o Senhor está com eles, o Senhor está no barco deles, Pai, o Senhor confia naquele, Senhor, em nome de Jesus, que colocou o Senhor à frente. Então por esse motivo, o Senhor vai dar vitória, Pai, o Senhor vai, Senhor, pelejar, Senhor, a favor dos seus filhos, o Senhor vai quebrar muralha, Senhor, o Senhor vai, Senhor, em nome de Jesus, fazer com que o mar se abra se for necessário, mas os seus filhos, Pai, não vão morrer no meio da tempestade, os seus filhos não vão morrer no deserto, porque o Senhor garante, Pai, a vitória, garante, Senhor, o sucesso dos seus filhos, Pai. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e profetizo sobre a vida de cada um que está aqui, Pai, que cada um, Senhor, em nome de Jesus, viva uma nova história, Pai. Viva, Senhor, momentos, Pai, novos, Pai, preparados por Ti, Pai. E eu creio, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, haverá, Senhor, de escutar testemunhos, Pai, sobre o que os seus filhos colocaram em Tuas mãos e creram e vão viver um milagre. Em o nome de Jesus, eu creio e confio no Senhor, Pai, o Filho do Deus Altíssimo, esse que deu a vida por mim, deu a vida pelos os meus irmãos que estão aqui, Pai. Eu confio, Senhor, que tudo está consumado, tudo está pronto, Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ensine a confiar, nos ensine, Pai, a pedir socorro, Senhor, o socorro bem presente, Senhor, que está bem próximo de nós, Pai, para que nós venhamos, Pai, a viver os Teus planos, Pai, venhamos a viver os Teus propósitos que está dentro de nós, Pai, dentro de cada um de nós, Pai, que nós não tenhamos medo, Pai, que nós não tenhamos espírito de covardia, mas sim espírito de ousadia, porque é esse que o Senhor nos deu. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, faça, Pai, cada um dos seus filhos que está aqui hoje andar sobre as águas, viver o sobrenatural. E aí, Deus, eu creio em nome de Jesus que quando chegar na outra margem, eles vão Te adorar em espírito e em verdade, em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Meus amados, pode se aceitar um pouquinho? Glória a Deus. Eu quero falar então para os irmãos agora, glória a Deus, que essa palavra não seja roubada do seu coração. E gostaria de falar sobre dízimos e ofertas para os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 25, a palavra fala assim: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata, bronze, panos azuis, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, pele de carneiro tingida de vermelho e pele finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedra de ônix e pedra de engat, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário, para que os que possam habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a vocês como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês farão. Amém? O Senhor fala com Moisés aqui, e ele dá uma orientação a Moisés. Fala para que Moisés procure os filhos de Israel e diz para eles, para que eles tragam as ofertas, segundo o que o coração deles determinar. E aí o Senhor poderia parar aqui, porque é uma ordenança do Senhor, mas ele fez questão de explicar o porquê que ele está pedindo essa oferta, o porquê que ele está pedindo essa colaboração ao povo. Então ele começa aqui a falar várias situações, vários utensílios, para que essa oferta que nós vamos receber seja direcionado ao templo, seja direcionado ao tabernáculo, aonde o Senhor especifica tudo para que será feito. Então ele fala que muitas coisas será para deixar ordenado, outras coisas será para trazer um cheiro aromático bom à casa do Senhor, outra seria para iluminar a casa do Senhor, e tudo isso ele fala para que isso sirva de modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim como vocês farão. Então o Senhor, ele, quando pede, ordena para que nós venhamos a pedir oferta, ou que você entregue o seu dízimo à casa do Senhor, é para que nós venhamos a cuidar da manutenção, é para que nós venhamos a sempre ter condições de servir algo para vocês diferenciado. É uma água, sei lá, o que vem até um bolinho ali, um café, entende? Então, são coisas pequenas, mas é de tanto, eu tenho certeza que isso agrada tanto o coração do Senhor, que isso chega até o trono dele, até as narinas dele, com um cheiro suave, um aroma agradável. Então, meus irmãos, a palavra, ela não é imposta. Ela não é imposta. Em momento nenhum o Senhor impõe isso. Mas Ele nos ensina que quando nós fazemos de bom coração, tudo isso volta para nós como coisas ardonadas, coisas lindas, que vão nos... que vai voltar para nós e que nós vamos usufruir disso. Então, no capítulo 25 de Êxodo, o Senhor dá essa ordem a Moisés: peçam as ofertas, entreguem os dízimos, para que vocês cuidem do tabernáculo, para que os meus filhos, que quando chegar lá, vão ter o modelo do que eu quero para a minha casa. Então, talvez hoje vocês ainda não enxerguem aqui uma igreja como talvez o Senhor tenha enxergado. Mas aquilo que nós falamos hoje, pela fé, a gente já enxerga um povo, já enxerga uma igreja, já enxerga um comprometimento. Então, se você veio preparado hoje, se não veio também não tem problema, porque
o Senhor, como eu disse, o Senhor não impõe nada, mas se você tiver o coração aberto e gostasse de ajudar a oferta do Senhor, ajudar com a oferta a obra do Senhor, fique à vontade. Nós vamos passar o envelope, o Breno vai passar o envelope para aqueles que quiserem nos ajudar. E também não sinta-se constrangido se você não tiver, tá? Em nome de Jesus. E se você quiser, hoje nós temos o QR Code aqui, o Pix. Se você quiser depois fazer um Pix para nós também, fica à vontade, tá? Depois você fala comigo, fala com um das meninas, do Breno também, para que nós venhamos orientar você como que se faz, tá bom? E aí nós vamos, enquanto você estiver aprontando a sua oferta,